Nos últimos meses, cresce o número de pessoas que buscam na inteligência artificial uma forma de desabafar e pedir conselhos. Um levantamento de uma empresa especializada em pesquisa de comportamento e mercado aponta que 1 em cada 10 brasileiros utiliza a IA como conselheira para lidar com questões pessoais. Mas até que ponto uma máquina pode substituir a escuta de um profissional humano? Eu percebo que talvez são pessoas que querem às vezes uma resposta muito rápida. A gente talvez também tem que se perguntar até que ponto a gente não precisa muito da opinião do outro, da aprovação do outro, da aprovação de algo para validar as minhas opiniões. Então, será que eu tô buscando muito uma inteligência artificial porque eu não tenho tanta convicção no que eu penso, né? Eu não acredito muito em mim, nas minhas capacidades. Então pode ser, às vezes, isso também. Mas eu tenho pacientes que usam, mas que também têm consciência que não é a mesma coisa que terapia. A diferença está no propósito. Enquanto a IA responde rasamente, o psicólogo escuta, interpreta e ajuda o paciente a construir suas próprias respostas. O processo da terapia, sim, ele não é só uma questão de orientação com palavras e conselhos e desabafo, né? Então, por exemplo, se eu pudesse dar um exemplo, no tratamento de TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o profissional ele precisa ir junto com o paciente, às vezes realizar um experimento comportamental, que a gente chama. Então, por exemplo, o paciente ele pensa que se ele entrar com o pé esquerdo nos lugares, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então, como é que um robô, por exemplo, vai fazer isso com o paciente? Então, vários outros tratamentos vai além do que é só uma conversa, vamos dizer assim. Então, a gente sai do consultório, a gente passa atividades para a pessoa. E também tem muitas observações que a gente faz que um robô não conseguiria observar, assim, que é o comportamento não verbal da pessoa. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil conversar com uma inteligência artificial e receber conselhos, mesmo quando o assunto é sério e delicado. Eu vou trazer uma situação real do dia a dia que qualquer pessoa poderia passar e vamos ver como a IA responde. Eu trouxe uma situação comum, onde as pessoas se comparam com outras por conta das redes sociais. E a resposta que a inteligência artificial deu parece inofensiva, mas o que é mais perigoso é quando as pessoas seguem os conselhos somente da IA e não buscam uma ajuda psicológica, empática e humanizada. Tem alguns estudos da APA, que é a Associação de Psicologia Americana, que mostrou que tem aumentado o isolamento social e o repertório de habilidades sociais das pessoas. Então, o ser humano ele é um ser social, ele precisa ter essas habilidades de entender, por exemplo, o que o outro está sentindo, como falar no tom certo, no ambiente certo. E conversar com um robô, uma inteligência artificial, ele acaba se isolando mais ainda do mundo. Então, isso pode ser bem prejudicial, já tem mostrado em estudos. E esse é um dos principais danos assim, que a gente pode estar prevendo. Durante a entrevista, o psicólogo lembrou de uma consulta online com um paciente, em que percebeu que a IA não conseguiria identificar o problema, por não enxergar além do que é dito. A pessoa estava tendo problemas de atenção nos estudos, e se eu não tivesse reparado que ele estava na cama, enquanto estava fazendo a chamada de vídeo, eu não teria tido o insight de perguntar, por exemplo, se ele estudava na cama. E o problema da desatenção dele era de estudar na cama, porque quando a gente estuda, por exemplo, na cama, o nosso cérebro entende que ali é um lugar de estar ativo. Ou ele vai ter insônia, ou ele vai ter desatenção enquanto está estudando. Então, fica confuso. Então, por exemplo, se ele estivesse perguntando isso
livremente para a inteligência artificial, talvez a inteligência artificial não teria percebido isso. Segundo o psicólogo, a IA pode ser uma aliada importante quando usada com responsabilidade, mas ele lembra que o cuidado com a mente precisa de presença, escuta e tempo, algo que nos dias atuais só o humano é capaz de oferecer. Buscar essa inteligência artificial de maneira inteligente, que você busque, por exemplo, quais são os artigos que falam, quais são os estudos que mostram que esse tratamento é bom para, sei lá, depressão. Então, acho que é conscientizar as pessoas de usar isso de maneira inteligente.